Vamos começar então falando sobre a Copa do Brasil, por quê? Ontem, né, esse confronto que vem gerando muita repercussão por conta da eliminação do Vasco para o ABC, realmente, né, até alguns jornalistas que cobrem o Vasco, muitas pessoas, muitos torcedores reclamando muito, falando sobre vexame, e acabou que os potes, né, da Copa do Brasil foram definidos. E aí eu vou trazer para vocês, explicar para vocês um pouquinho e trazer para vocês os potes do próximo sorteio da Copa do Brasil, com os 20 clubes definidos, dos 80 times que iniciaram a Copa do Brasil. A CBF realizará nos próximos dias o sorteio para definir os duelos da etapa, que será com jogos de ida e volta. Em termos de time da Série A, Goiás, Red Bull Bragantino, Cuiabá e Vasco deram adeus de forma precoce. Nesta nova etapa, a Copa do Brasil contará com o ingresso dos 12 pré-classificados, formando assim a fase de 16avos de final. Estes, acompanhados do São Paulo, Coritiba, América Mineiro e Grêmio, ficam alocados no pote 1. Então vou passar para vocês. Pote 1, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Curitiba. E no pote 2 temos CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, o Voltaço, Ipiranga, Nova Iguaçu, minha terrinha, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC, o ABC que eliminou o Vasco ontem, né, quinta-feira. Então, esses são os potes para o próximo sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver quem o Flamengo pode enfrentar. Olha, falar para vocês, Copa do Brasil é sempre aquela competição especial, o atual campeão é o Flamengo e entra para disputar mais um título, e a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, atualizando, claro, vocês com todos os detalhes. Bom, inclusive, né, a galera tá revoltada, né, e os torcedores do Flamengo aproveitando essa onda do Vasco eliminado para zoar o Vasco, enquanto os torcedores vascaínos revoltados. Agora, falar para vocês, esse clássico promete. Por quê? O Vasco precisando apresentar resultado e o Flamengo também precisando do resultado, porque o Vitor Pereira precisa vencer para continuar no cargo. Então, é um clássico animado, vai ser um clássico animado. Falar para vocês, né, a gente vai trazer alguns detalhes de mercado também, enfim, muitas coisas aqui. Mas antes a gente vai trazer uma informação importante sobre o Vitor Pereira, técnico do Flamengo, né? O Vitor será julgado nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. O técnico será julgado por conta de um cartão vermelho que ele recebeu quando ainda comandava o Corinthians. No entanto, quem fará a defesa do treinador será o Flamengo. O Mister foi expulso na penúltima rodada do Brasileirão de 2022, no empate em 2-2 entre Corinthians e Coritiba. E na ocasião, o árbitro assinalou na súmula que Vitor Pereira aplaudiu uma decisão ironicamente e disse que a arbitragem brasileira é uma vergonha. O julgamento vai acontecer daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no centro do Rio de Janeiro. E por estar comandando o treino da equipe rubro-negra, o treinador não comparecerá, né, não irá para o julgamento. Não é esperado, inclusive, no Tribunal Desportivo. Bom, falar para vocês, ali no calor do momento é óbvio que eles, né, os treinadores, os jogadores falam, mas se ele for julgado e penalizado por isso, aí a gente precisa começar a rever algumas coisas, porque o Abel, por exemplo, treinador do Palmeiras, se revolta praticamente todos os jogos à beira do gramado e não acontece nada com o Abel. Então, assim, tem que ter critério, né? Tem que ter critério. Eu acredito que ele será absolvido, não acredito que terá nenhuma punição, mas a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes para vocês. Também vamos falar que a gente teve aí uma confirmação do que a gente trouxe mais cedo ontem, né, no Tropa Rubro-Negra. A gente falava que o Deco, inclusive, falou, né, que o Cebolinha
seria quem acompanha o nosso programa Tropa Rubro-Negra, uma grande audiência em 4 canais simultâneos. O Deco SRN falou, né, que o Cebolinha que deveria ser o escolhido ali para jogar na direita, até porque o Flamengo não tinha opções, né, não tem opções com relação aos laterais que estão aí. A gente teve o Mateuzinho machucado, o Varela também está machucado. A gente teve o Matheus Gonçalves, que também cai pela direita ali, expulso. O Marinho também expulso. O Flamengo não tem opção. Quem vai jogar lá do outro lado é o Cebolinha, tá? E havia essa dúvida entre Cebolinha e Ribeiro. O Deco tinha avisado que seria o Cebolinha. E a gente teve aqui também o Vene Casagrande do jornal O Dia, confirmando a informação do Deco, né, que o Cebolinha deveria jogar na direita. Olha só, com as ausências para a partida contra o Vasco, o Cebolinha treina como ala direita para suprir a posição. Ele sabe jogar muito bem ali, inclusive na seleção brasileira já jogou ali. O Vitor Pereira não poderá contar com o Mateuzinho, que fraturou a tíbia, e Varela, que está se recuperando da lesão muscular no pubis, né? Dessa forma, o Cebolinha então treinou na ala direita e é o favorito para assumir a posição na partida. O Vitor Pereira testou o atacante no lado direito em atividade do Ninho, gostou. Tá? A informação que a gente tem é que gostou, né? E outra opção seria colocar o jovem também Matheus França, né? Teve a do Everton Ribeiro, também tem a do Matheus França. Ele entrou no lugar do Mateuzinho quando o lateral se machucou na última partida. Tá? Então a decisão deve ser mesmo pela entrada do Everton Cebolinha. E quem está muito perto aí de fechar com o Flamengo, a gente já vai falar com você, é o Matheus Uribe, né? Inclusive o jornalista Ekren Konur, lá da Turquia, ele trouxe que o Matheus Uribe, né? Inclusive o pessoal já está fazendo arte com a camisa do Flamengo e tal, que o Matheus Uribe aceitou a proposta do Flamengo, né? E que agora a questão é só com o clube, com o Porto, que não desiste de liberar, não quer liberar o jogador. O Flamengo vai ter que esperar até o meio do ano, pode fazer o pré-contrato, mas não quer liberar o jogador. E a informação aqui também no Brasil é que o Flamengo tentaria, né, convencer a esposa, a Cindy, né, a esposa do jogador, a vir para o Brasil. A questão é provável que consiga convencer, como convenceu a esposa do Felipe Luiz, é provável que consiga, mas a proposta está aceita pelo jogador e aí tem que esperar para ver se o Porto libera ou não, foi eliminado da Champions, e tem que ver se libera ou não, e aí o jogador poderia vir agora, senão ele vem somente no meio do ano, mas tá tranquilo. O Flamengo, como eu falei, precisa de 2 volantes, cara. O Flamengo precisa de 2 volantes. Hoje o Gerson pode disputar posição com o Everton Ribeiro, ali ser o reserva da meia, jogar de meia junto com a Arrascaeta. A gente ainda tem o Matheus Gonçalves, tem o Vitor Hugo que voltou, né? Então o Flamengo está bem servido ali na meia, bons jogadores com muita qualidade, chute bom, né? O caso do próprio Vitor Hugo. E aí você ainda tem o retorno do Bruno Henrique, que também pode fazer o centroavante, como fazia, substituindo inclusive o Gabigol, fazendo ali o mais centralizado. O Bruno Henrique cabeceia muito bem, então o Bruno Henrique está voltando, né? Dentro de um mês aí pode estar liberado aí já. Então a gente tem essa possibilidade, né? O Flamengo não precisa tanto de um centroavante, precisava para o Mundial, agora não precisa mais. Então o Flamengo tem o Bruno Henrique ali para substituir Pedro e Gabigol, tem os jogadores de ponta, né? O Everton Cebolinha se encontrando novamente, o Marinho, que quer ficar no Flamengo e deseja aí ter oportunidades para ter uma sequência, né? O mais importante é ele ter uma sequência. O Flamengo tem o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves. Cara, tem muitas opções aí, tanto na direita quanto na esquerda, né? Então, lembrando que o Cebolinha também joga na esquerda, a gente tem vários jogadores que também podem cair na esquerda, como o próprio Everton Ribeiro, o próprio Arrasca. Então, o Flamengo está bem servido ali na frente. O Flamengo precisa de 2 volantes e 2 laterais, um direito e um esquerdo, para começar a brincadeira, tá? Então, essa é a nossa avaliação aí sobre o que o Flamengo realmente precisa, e seria importante confirmar a vinda do Matheus Uribe, muito bom jogador. Com relação ao Ângelo, ainda tem isso, ainda tem o Ângelo, né? Que eu falei, o Flamengo está com muitos jogadores que caem pela direita, inclusive o Matheus Gonçalves. E durante o programa da S1 Live, lá o Mauro César Pereira afirmou que o Flamengo não vai desistir da contratação do Ângelo.
A diretoria, ele fala o seguinte: a diretoria não desistiu da contratação do jogador e vai continuar arquitetando nos bastidores a contratação dele. O rubro-negro vai tentando convencer o atleta que atuar no clube é o melhor para a carreira dele. A intenção é chegar a um acordo que é triangular. O camisa 11 da Vila Belmiro tem 30% dos direitos, o Santos tem 70% e o Flamengo quer comprar 80%. A ideia do Fla é ficar com 60% da equipe santista e 20% do menino. Ou seja, o Flamengo quer ficar com 80% da fatia do bolo. Essa é a intenção. Então 80%, mas vai pagar caro por isso, né? Fala-se em 14 milhões de euros, 13, 14 milhões de euros, um jogador que é uma aposta, que você não sabe se vai dar certo. Eu volto a dizer, sou contra essa contratação. Pode dar muito certo lá na frente, me cobrarem. Você era contra. Eu vou elogiar do mesmo jeito e vou falar, caramba, queimei minha língua. Mas eu tenho muito medo, tá, de não dar certo essa contratação, ser mais um erro, né, o Bruno Spindel teve alguns erros graves, né, à frente do Flamengo, como o Pires da Mota, não me lembro se o Marlos Moreno foi ele, mas o Vitinho, cara, foram erros assim muito graves, né? Não segurar o Rodinei, né? Muita coisa aí que poderia ter sido melhor. E olha, depois da FIFA dizer que o Mundial de clubes de 23 e 24, antes daquele Super Mundial, o Mundial nos moldes antigos, né, com menos equipes, o Mundial maior, a gente está sabendo, tem uma informação importante aqui, Mundial menor, a gente trouxe a informação que estão querendo colocar os europeus já na final, um absurdo, esperando as equipes que vão disputar, os sul-americanos e tudo mais. E aí os sul-americanos, como o próprio Flamengo, se chegar novamente ao Mundial em 23 e 24, ganhando Libertadores, se Deus quiser, o Flamengo tem que fazer 3 jogos e a equipe europeia só faz um, só fica esperando a final. Enquanto o outro faz 2 jogos antes, a equipe europeia fica lá descansada esperando a final, né, na final. É um absurdo, uma vergonha fazerem isso, né? Não dão nem chance do europeu não chegar na final. Então, a gente tem aqui a FIFA anunciando que a chegada do novo formato do Mundial de Clubes também traz uma reformulação aí nos valores, né? O Jogada 10, portal do Jogada 10, trouxe que a entidade deve aumentar a premiação, onde o campeão pode faturar até 40 milhões de dólares, cerca de 210 milhões de reais na cotação atual. A venda de uma grande joia, de um grande jogador, né? O valor aí altíssimo da premiação do Mundial. O Mundial vai ter a premiação de praticamente 40 milhões de dólares, 210 milhões de reais. Flamengo e Palmeiras já estão garantidos no Mundial de Clubes. E o Bahia segue tentando contratar o Marinho, tá? Segundo aí o Gavia News, após receber um não nas tratativas, né? O clube baiano ainda não desistiu da negociação, pretende oferecer bases salariais maiores para o atacante, né? Ele tem sido aí taxativo, né? Na hora de falar da vontade de permanecer no Flamengo, né? Ele já deixou isso claro, que ele pretende continuar. E a proposta vai ter que ser boa para agradar o Marinho e o convencer também, convencer o Flamengo. O Flamengo precisa receber, o Flamengo quer receber pelo menos 8 milhões de reais, né? O treinador Vitor Pereira não tem utilizado muito o Marinho, mas ninguém confirma que ele realmente falou que não vai utilizar mais o jogador, tá? Ninguém confirma isso, que ele não tem interesse aí mais na utilização do jogador como foi noticiado, tá certo? O Marinho, então, quer permanecer no Flamengo, quer voltar a ganhar o seu espaço num clube, né? Ter oportunidade, sequência de jogos que ele não teve ainda no Flamengo, tá? Então, o Bahia não desiste, mas o Marinho também quer ficar no Flamengo. Chegou a hora da gente falar sobre o Jorge Jesus. Rapaz, o Jorge Jesus foi eliminado da Liga Europa pelo Sampaoli, pelo Jorge Sampaoli. O Fenerbahçe ganhou de 1-0 do Sevilha, mas tinha perdido na Espanha de 2-0. E o Jorge Jesus, então, tem mais um momento difícil pós-Flamengo, né? Só vai dar certo no Flamengo, mister. Só dá certo no Mengão.
né? Não tem jeito. O Flamengo conseguiu ganhar títulos importantes como a Libertadores novamente, Brasileiro, Copa do Brasil, sem o Jorge Jesus. O Flamengo sobreviveu sem o Jorge Jesus. Não teve aquele futebol bonito ainda, mas sobreviveu. O Jorge Jesus não sobreviveu sem o Flamengo. Tem que voltar para cá, né? Tem que voltar para cá. Vamos esperar aí também o Carioca, dar o tempo para o Vitor Pereira trabalhar. Agora, o Jorge Jesus, né, eliminado, vivendo um momento turbulento lá no Fenerbahçe, lá na Turquia, né? E ele falou o seguinte: o campeonato turco, né, não tem verdade esportiva. Volto a dizer, essa liga não tem verdade desportiva. Não é ganho dentro de campo. Seja quem ganhar, já disse. Qual é a minha opinião? Na minha opinião, os jogos se ganham dentro de campo. Rapaz, olha o que ele está falando aí, hein? Olha o que ele está falando aí. Profundo o que ele está falando, né? E mostra incômodo, né? Mostra até que não tem mais crença no futebol lá na Turquia e que não tem interesse em continuar lá. Bem incomodado em permanecer na Turquia, né? Dá declaração aí que mostra incômodo em permanecer na Turquia. Aí ele também mostrou a sinceridade para falar sobre a saída do Fenerbahçe da competição. Ele falou o seguinte: não vou dizer que a gente podia ganhar a Liga Europa, porque o Fenerbahçe não tem equipa para isso. Há equipas muito mais fortes do que o Fenerbahçe na Liga Europa. Foi justo chegarmos às oitavas de final e se tivéssemos passado também era justo. Mas mais cedo ou mais tarde iríamos sair desta competição, né? Então o Jorge Jesus aí, né, vivendo um momento aí conturbado, já falou que, inclusive com a gente, né, que não gosta do frio que faz na Turquia em algumas épocas do ano. Há pouco tempo estava fazendo muito frio, não sei se agora ainda está, mas pouco tempo que ele falou comigo, estava incomodado com o frio e falava que tinha que esperar até maio para sair de lá, né? E aí os jornais de lá também falaram do interesse do Fenerbahçe no Vitor Pereira para ser diretor. E essa situação, eliminação do Jorge Jesus, não sei o que pode acontecer não, cara. Tá ruim o negócio pro Jorge Jesus lá e tá ruim o negócio pro Vitor Pereira aqui. Ainda não conseguiu se acertar, né? E aí, óbvio, tem aquela pressão interna dentro do Flamengo para que se contrate o Jorge Jesus.